Como o Lula falou agora, eu não quero brigar com os Estados Unidos. Ô bebê, você não quer brigar com os Estados Unidos? Você não vai invadir Porto Rico, como o Maduro acabou de propor para você? Para tomar Porto Rico e Estados Unidos? Até deu o nome do batalhão. Ô fanfarrão, você não responde, não fala nada, ô fanfarrão? Ah, não foi convidado para a posse do Trump. Você não vai ser convidado, vai ser convidado só para velório de ditador. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Sou o maior líder da direita na América do Sul, diz Bolsonaro. Em entrevista exclusiva ao Oeste Sem Filtro desta sexta-feira 24, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse ser o maior líder de direita da América do Sul e se comparou a Donald Trump, recém-impostado presidente dos Estados Unidos. Além disso, Bolsonaro também não poupou críticas a Lula e ao judiciário brasileiro. Ainda paga vexame lá fora. E alguns se arrostam aqui, né? Salvamos a democracia. Que democracia? Tirar de mim e botar no colo desse cara que chama o Trump agora de nazista, de fascista. Que esse cara que acha que o Hamas não é um grupo terrorista. Se você ver, deixa uma mulher do programa falar, você vê as primeiras mulheres, 3 que apareceram, uma estava andando de forma esquisita. Por quê? Lá a mulher é objeto. Estupro lá é refresco para eles. A mulher não tem direito a prazer. A mulher é um objeto que leva tapa na cara. O tempo todo assim. Não considero, este atual governo, não considero que aconteceu em Israel e continua acontecendo. Não foi um ato de terrorismo, não é tortura. O que é tortura para esses caras? Tortura é uma velhinha aqui, está com a bandeira do Brasil nas costas, vai abrir debaixo do braço. Isso que é tortura, isso é terrorismo, isso é ser golpista. Ainda botam lá tentativa armada. Me apresente uma arma de fogo, uma arma branca, pegaram um estilingue com algumas bolinhas. É o que eu vi o editorial do Estado de São Paulo, de 2, 3 dias atrás. Parabéns, Estado de São Paulo. Meu primeiro emprego, né? Eu era jornaleiro em Eldorado Paulista. Lá no editorial, falando o que claramente? Que o governo acabou. Só resta a farsa da defesa da democracia. Dá o jornal Estado de São Paulo. Parabéns, Estado de São Paulo. Só sobra a farsa da defesa da democracia para o Lula, para o PT. Como um editorial de 2, 3 meses atrás, do Estadão também, onde ele fala: PT, um partido popular sem povo. Não teve povo nem durante as eleições. O que é comum, né, quando se fala em lua de mel, pelo menos o primeiro ano, onde o presidente vai, o povão vai atrás. Ele não saiu, não foi para lugar nenhum. Não era bem recebido em nenhum lugar. Diferentemente de mim, durante a campanha e pós-campanha. Porque o povo acredita em mim, porque a gente fala a verdade. Para o senhor, a minha pergunta é a seguinte: o deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas, ele afirmou recentemente que o deputado Hugo Mota prometeu ao PT não pautar a anistia dos presos do 8 de janeiro. O senhor disse numa recente entrevista que o Hugo Mota tem esse compromisso, né, com esse projeto, se chegar à presidência da Câmara. Eu queria ouvi-lo em relação a isso. E no mesmo assunto, para o deputado Eduardo, eu queria saber do deputado se o deputado tratou algum assunto sobre a situação dos refugiados brasileiros com o presidente Milei na Argentina, se houve a oportunidade de conversar com o presidente da Argentina em relação aos refugiados do 8 de janeiro que estão lá naquele país. Olha, o compromisso dele comigo é seguir o regimento. Como disse, conseguiu uma urgência, ele bota em votação a urgência. Se passar 257, agora a esquerda, como diz o editorial do Estado de São Paulo, né, não quer a anistia, porque a esquerda não tem que apresentar, o PT não tem que apresentar para o povo, a não ser nós salvamos a democracia, vencendo o Bolsonaro.
Esse é o discurso deles. Eu não tenho específico que o Hugo Mota é esse ou aquele assunto. Ele sabe o que nós queremos. Agora, não pode um presidente da Câmara simplesmente ignorar o regimento interno, porque os nossos, não digo os 95, mas os 80 parlamentares têm como partir para a obstrução e complicar a vida do pessoal lá dentro. A gente quer deixar que o governo vote suas propostas, né? Agora, eu entendo que mais importante que a própria vida, eu entendo, você pode entender de forma diferente, é a liberdade. Não é justo mulheres, avós, quase bisavós, condenadas por uma coisa que não fizeram. Num julgamento onde o juiz que condenou não ouviu a voz do advogado. Não houve devido processo legal. Eu repito sempre, se eu, por exemplo, sou tão criminoso assim, sigam o devido processo legal. Que começa que o meu foro não é Brasília. E nem dessas pessoas é aqui. Um inquérito que não teve nem sorteio. O MP lá atrás foi contra isso e continua até hoje. Inquérito que está há 6 anos, que está em aberto. Eu vi na imprensa agora que o advogado do Braga Neto pediu acesso à única delação premiada e não foi concedido. Ué, que legítimo direito da defesa é esse? Se o Braga Neto é tão culpado assim, devido ao processo legal. E assim tem que ser. A gente não pode ter esse tipo de julgamento no Brasil. Os advogados foram ignorados. O advogado sempre fala, né? Sem advogado não tem democracia. Parabéns, é verdade, mas o presidente da OAB é um que entende diferente. É por que será? O que move agir dessa maneira? Quais são os seus temores? E eu sempre digo, vocês também devem dizer a mesma coisa, hoje estão pegando a gente. Amanhã vai pegar você que está do outro lado. Ou nós estamos no país democrático ou não estamos. Sempre a historinha, prender Jair Bolsonaro. Prender por quê? Qual é o crime? Vou me relacionar com o Rio de Janeiro? Não tenho, não estava no Brasil. E achar que o pessoal do Rio de Janeiro, ninguém tentou dar golpe ali. Ah, ele planejou um golpe lá atrás. Não existiu planejamento de golpe nenhum. Golpe não se planeja com estado de sítio, como foi acusado lá atrás. Golpe se planeja não é só com o militar, se planeja com o setor da sociedade. Se for olhar 64, né, fala que foi golpe. Não é isso, vamos discutir se foi ou não foi golpe 64. Mas até o AB apoiou. Toda a imprensa, exceto a última hora. O pessoal do campo concordou porque não queria as suas propriedades, né, sendo confiscadas para a turma lá do Julião, que era o MSC de antigamente. Os empresários, a mesma coisa. A Igreja Católica aderiu com a marcha com Deus pela família. É isso. E aqui teve o quê? Inclusive, né, vocês já falaram muito aí, eu de vez em quando consigo acompanhar vocês, quando sobra um tempo, né? O chefe da BIM recebeu 33 alertas que ia ter problema na esplanada. E depois vem as imagens do Flávio Dino, mais de 100 câmeras. Olha, se o golpe é do Bolsonaro, mostra as imagens. Querem passar o trator? Vamos condenar. Dei 17 para esse pessoal, vou dar 30 para o Bolsonaro. Passar o trator. Olha, o mundo está de olho no Brasil. O americano tem uma coisa que ele preza muito. Direitos humanos de verdade. Uma pessoa que está condenada, presa, por ter cometido um crime, você não está atentando com os direitos humanos. Mas um inocente, cumprindo pena de 17 anos, isso é desumano. O americano zela por isso. E eu tenho certeza que, nessa parte, entre outras, né, a gente vai ter aqui os ventos dos Estados Unidos a nosso favor. Bem brevemente, Ana Paula, obrigado pela pergunta. Eu queria só citar aqui um trecho de uma matéria do Metrópolis para iniciar a resposta e ver a gravidade da nossa, entre aspas, democracia, que eu já não considero democracia, né? No Metrópolis tem aqui: ao mesmo tempo, o ministro ressaltou que Eduardo é um dos aliados de Bolsonaro que tem colaborado constantemente com a fuga de investigados pelos atos do 8 de janeiro para a Argentina. Abre aspas para Alexandre de Moraes. O apoio à ilícita evasão do território nacional dos réus condenados definitivamente pelo plenário do STF em casos conexos à presente investigação e a defesa da permanência clandestina no exterior
em especial na Argentina, para evitar a aplicação da lei e das decisões judiciais transitadas em julgados, estão constantemente sendo corroboradas pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que, segundo a própria defesa, teria intermediado os convites para a viagem requerida pelo indiciado Jair Messias Bolsonaro para os Estados Unidos, fecha aspas, diz Moraes. Ou seja, né, eu estou sendo acusado de uma maneira velada, isso aqui é uma ameaça típica de regimes autoritários, para dizer o seguinte: olha, Eduardo, estamos de olho em você. O que você está fazendo está dando margem para a sua própria prisão preventiva, que é a fuga de pessoas condenadas para que não seja aplicada a lei penal. Isso daqui vem no momento depois de Glenn Greenwald, a quem eu devo a minha liberdade, ter feito matérias publicadas na Folha de São Paulo, que ele teve acesso às conversas de WhatsApp de juízes assistentes de Moraes, onde eles falam: o Alexandre mandou pegar o Eduardo Bolsonaro. E na falta do que me condenar, e eu levo isso aí como uma medalha de honra no meu peito, porque se eu fosse um vagabundo, tivesse roubado R$1 do contribuinte, a gente estava pegando 10 anos de cadeia. Mas na falta de encontrar alguma coisa, tentam me colocar na cadeia por eu estar segurando uma bandeira do blog Laderetia Diário, cujo dono do blog é um argentino, careca, que fez lives depois da eleição brasileira criticando o processo eleitoral brasileiro. E aí diriam que ele é antidemocrático e que eu faço parte de uma trama internacional para acabar com a democracia brasileira. Isso dito, eu tenho que medir as minhas palavras, mas podem ter certeza, da Argentina ao México, onde houver, né, pessoas com problemas com a justiça que procurem o serviço de um deputado, de um advogado ou qualquer coisa nesse sentido, é o nosso trabalho estar atento a isso daí. Para mim, a anistia é a pauta número 1. Eu vou até tentar conversar de novo com o Hugo Mota, em que pese achar o deputado Rogério Correia, que deu essa informação, que o Hugo Mota não vai pautar a anistia. O Rogério Correia é um deputado, com todo respeito, fanfarrão. Ele está no nível do André Janones. É uma pessoa deplorável, que quando foi diplomada, né, agrediu o deputado Júnior Amaral. Então, difícil acreditar nele, mas pode ter certeza, Ana Paula, a anistia para mim é o projeto número 01 que eu pretendo colocar minha maior energia. Quero reforçar, me desculpe aqui, abusando do programa, o editorial do Estado de São Paulo. Só sobra para o PT a farsa da defesa da democracia. Então esse deputado de Minas Gerais aí, se não fizer isso, vai defender o quê? Daí ele fala, olha, ele pode até falar, tá tudo ruim no Brasil, mas você tem democracia graças a nós. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Tá? Querer falar que o PT defende democracia, por que mandaram o representante lá na Venezuela para a posse do Maduro? Faltou o Lula, né? Faltou coragem moral para ele ir para lá. Ele fala que o Trump é a volta do nazismo e do fascismo com outra face. Mas não vai na Venezuela. Por que você não foi para lá? Por que você não foi para a Rússia? Ah, você caiu no banheiro? Ou você sabia que o Maduro ia estar lá nessa reunião do BRICS? Que agora virou festa, né? O BRICS agora virou festa. Entrou lá Cuba, Bolívia, Nigéria, Uganda, Uzbequistão, está na fila Venezuela, Irã. Onde tem ditadura, ou não tem direitos humanos, ou não tem desrespeito às mulheres, está lá o PT apoiando. Tem aquela relação de 20 e poucos parlamentares, solidária com Kim Jong-un lá atrás, quando o pai dele morreu, e ele assumiu. Essa turminha de sempre, que fala em arroça democracia. Olha, só apoio o Hugo Mota se ele não botar em pauta isso. Esse pessoal do PT, falar que não tem escrúpulo, já sabe que não tem. Agora eu vou apelar como ser humano, não tem coração também. Essas pessoas que estão presas são avós, são mães, são pais de várias crianças. Nunca viram uma arma de fogo na frente. Acusar de golpista, mudar de forma violenta o Estado Democrático de Direito, isso é uma mentira. E cada vez mais a população vai entendendo o que está acontecendo. O que te apela, que até para você, petista, tá? É uma pacificação nacional. Ninguém acredita mais que as pessoas queriam dar um golpe. Você não dá o golpe num domingo, onde não tem um líder, eles tentam o tempo todo arranjar um líder, né? Olha para mim, não tem liderança. E falar que eu tentei dar um golpe dos Estados Unidos, ao lado do Pateta, do Mickey, isso é uma palhaçada. Eu mandei para os Estados Unidos, peguei no Banco do Brasil, tinha R$800 mil, transformei em dólar e botei no BB América.
Eu queria dar um golpe com essa grana. Primeiro, dar um golpe com cento e poucos mil dólares. E outra, dar um golpe dos Estados Unidos, você dá de outra republiqueta por aí. Ou pode pensar em dar, pode até pensar em dar. Os Estados Unidos nunca. Ninguém acredita nisso. Fizeram uma onda terrível, né? E ninguém acredita nisso. Aí daí, tinha um plano para não sei quem tinha um plano para matar. Primeiro, um plano absurdo, né? É um plano inexequível. Vai sequestrar, envenenar. Porra, vocês querem entubar isso em cima de narrativa? Temos um país fantástico, que é o Brasil. Tem tudo para dar certo. Eu posso falar alguma coisa que eu faria caso retornar. Alguma coisa parecida com o Trump lá. Logicamente, falaria para o povo, se houver candidato, né? Se ele me der 50% no parlamento, igual o Bukele fez lá em El Salvador, eu resolvo. Quando alguns me criticam, o cara perdeu a chance de fazer lá atrás. Foi frouxo. Você faria o quê no meu lugar? Eu tinha lá oposição tudo quanto é lugar. De poder judiciário, era pelo menos uma ação por semana. Oposição da esquerda, obviamente. Tá? Do outro lado, eu fiz um governo sem negociar cargos. Por isso que as estatais deram lucro, agora estão dando prejuízo. Como o Lula falou agora, eu não quero brigar com os Estados Unidos. Ô bebê, você não quer brigar com os Estados Unidos? Você não vai invadir Porto Rico, como o Maduro acabou de propor para você? Para tomar Porto Rico e Estados Unidos? Até deu o nome do batalhão. Ô fanfarrão, você não responde, não fala nada, ô fanfarrão? A nossa política externa, essa desgraça que está aí. Uma vergonha. Não foi convidado para a posse do Trump. Você não vai ser convidado, vai ser convidado só para velório de ditador. Como você foi do Fidel Castro lá atrás, mas ninguém. Quem quer conversar contigo? Só ditadores do mundo todo. Zelensky acabou de dar uma no meio dele. Zelensky acabou de dar uma no meio da moleira, né? Meu pai falava, pau na moleira. No meio da moleira tua. Você falou que ia resolver o problema da guerra tomando cerveja. Que vergonha falar isso aí. Eu detesto Lula, mas, fico com vergonha, Desce outra cerveja. Ele e o Putin tomando cerveja. Eu tive 3 horas conversando com o Putin. Algumas coisas eu posso falar, outras não. Mas é um cara diferente, Não vou elogiá-lo nem criticá-lo. É o teu país. Eu fui lá atrás de fertilizantes para o nosso agro. Que se eu não fosse negociar, como a guerra estava na iminência de acontecer, não teríamos fertilizante aqui. O agro ia perder a sua produtividade. Nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Os preços aqui explodiam aqui no Brasil. O agro, que é o nosso orgulho, viu, Lula? Você fala que eles são fascistas, né? Você nem sabe o que é fascista, ou mente sobre o que é fascista. Mas sem o agro, complica a situação no Brasil. Você pode se abster de muita coisa, mas de encher a barriga, não. E fizeram a nossa parte. Deu 30 dias, chegaram quase 30 navios aqui de fertilizantes. Então, comandar um país não é fácil. O que eu me considero, quando citou aí nomes, né? Vários nomes citou. Citou Ratinho, citou Caiado, Zema, Tarcísio. Eles falaram em Flávio, falou Eduardo, falou em Michele. Então eu fiz um comentário em cima disso. Quando foi da Michele, teve o Paraná Pesquisa por 2 vezes, a Michele está ali quase na margem de erro para o Lula. É um nome? Bom nome? Daí eu falei, olha, só se eu for chefe da Casa Civil. Daí pronto, daí foi o prato feito para a imprensa. Igual a Dilma, quando mandou o Bessias entregar lá o termo de posse para o Lula, se ele for preso e falar que é ministro. O Bolsonaro quer fugir do Supremo. Você tem certeza que a Michele seria eleita? A Michele quer ser candidata? Vocês falaram, perguntaram, eu falei. Mas tivesse falado Augusto Nunes candidato, Alexandre Garcia, eu falaria alguma coisa. Eu falei. Agora, todo respeito, né? Com todos aí que estão falando, eu sei que pessoas mais inteligentes do que eu, um montão por aí. O Tarcísio é uma cabeça fantástica, baita de um gestor. Está no estado que tem a maior densidade demográfica do Brasil. Está fazendo um excelente trabalho em São Paulo. Mas tem que ver como é que ele fica perante o Lula, por exemplo. Como é que fica? Ele tem entrado no Nordeste? Não tem? Vai precisar de alguém estar à frente dele? Não vai?
está aí na frente. Agora, eu tenho um sonho de voltar a comandar esse país. Eu não tenho obsessão pelo poder, eu tenho paixão pelo meu Brasil e tenho conhecimento. E digo, se eu vier candidato, se o povo me der, nós temos 54 vagas para o Senado, contando com o partido, aliás, me der 40, na Câmara, der metade para o PL, a gente resolve os problemas, pô. Dentro das 4 linhas, que tanto critico, né? O cara critica, ele falou 4 linhas, e fala um palavrão. Você faria o quê no meu lugar? O cara não fala. O cara não fala. Devia ter feito isso ou aquilo. Tá, feito como? Quando se fala em crítica. Crítica é eu falar que o Augusto Nunes, por exemplo, estava jogando futebol e na ponta direita e é um perna de pau. Tá? Quem eu botei no lugar? No lugar do Augusto Nunes. Eu vou botar quem para jogar lá no lugar dele? O Piotr, né? Não dá, o Piotr é pior do que ele. Então você tem que ter uma alternativa, não é só criticar. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.